Uma ótima tarde a todos. Começamos agora a segunda edição do Agricultura BR ao vivo para todo o Brasil, nesta segunda-feira, 20 de setembro, dia do Gaúcho. Então, nossos cumprimentos a todo o gaúcho espalhado pelo Brasil, em especial ao estado do Rio Grande do Sul. Você que está nos acompanhando pelas antenas parabólicas, no sistema digital e analógico, também pela NET Claro TV, você que nos acompanha pelo Facebook do Canal do Boi, as páginas que também levam o nosso programa, pelo portal sba1.com, pela NEL TV no Paraguai e no Brasil, TV por assinatura, e a partir deste momento a TV Imaculada, que está linkada no Agricultura BR, levando o nosso programa em sinal aberto para o estado de Mato Grosso do Sul. Sejam todos bem-vindos. Vou começar falando a respeito de pecuária e de mal da vaca louca. Só que mal da vaca louca mesmo, né? Mal da vaca louca clássico. Isso porque na última sexta-feira tivemos a confirmação via Organização Mundial da Saúde Animal de um caso clássico de mal da vaca louca em uma propriedade em Somerset, na Inglaterra. Isso ocorreu na última sexta-feira. O caso foi comunicado um dia após a morte deste animal. Um dos dados interessantes que eu considero, e falo aqui para o pecuarista brasileiro, é que foi identificado, né, essa comunicação foi feita através da Agência de Defesa Animal e Vegetal da Inglaterra, mas um dos casos que eu acho bastante interessante de se falar é que a Inglaterra, o Reino Unido, comunica que esse caso foi isolado e não tem risco de abastecimento, nem no próprio Reino Unido e nem para os países que fazem o comércio, né, que fazem aquisições de carne bovina vindas da Inglaterra ou de qualquer outro país do Reino Unido. Algumas medidas foram tomadas em relação a não exportar daquela região, colocar esses animais que estão naquela região que foi afetada e foi identificado o animal para a sua carne ser consumida. Entretanto, um caso é bem interessante. Primeiro, que a Inglaterra tem muita tradição, é onde se identificou inicialmente, tem toda aquela história. Primeiro caso em 1980, milhares de animais que foram mortos, rifle sanitário na década de 90 e toda aquela situação que eu não vou entrar em detalhes agora aqui no Agricultura BR. Mas o que importa é o seguinte, lá o caso é clássico, lá o entendimento lá dos europeus é que isso não vai afetar em nada a comercialização da carne do Reino Unido e essa situação, esse cenário é importante que se dê no mundo todo, principalmente nos países que não tem mal da vaca louca ou mal da vaca louca, aquele que é um caso atípico que dá quando os animais atingem uma determinada idade. Fala agora do plantio da soja da campanha 2021-2022 no país. Hoje, mais cedo, a consultoria AG Rural divulgava dados em relação ao que acontece no Brasil e nós temos pelo menos 3 estados que deram início à semeadura. O primeiro estado que começou a cultivar soja, a soja 2021-2022, podemos dizer que é o estado do Paraná. O Paraná teve o final do seu vazio sanitário, assim como todos os estados da região sul agora, acontecendo ao mesmo tempo, e o Paraná teve condições de cultivo no sudoeste do estado do Paraná. Logo depois nós tivemos agora Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, com o final do seu vazio sanitário, que se deu no dia 16, também dando início. Mato Grosso já tem algumas áreas maiores de cultivo e Mato Grosso do Sul também. Com isso, de acordo com a AG Rural, já temos 0,1% das áreas destinadas à soja, muito no começo, mas 0,1% das áreas destinadas ao cultivo da oleaginosa no país, na campanha nova, já sendo semeada. Também trazendo para o produtor rural, ou lembrando ao nosso telespectador, que nesta campanha o Brasil deve ter uma área total de cultivo de 40 milhões de hectares, algo em torno de 40 milhões de hectares, são as informações aqui do Agricultura BR. E olha, eu não posso deixar de falar de plantio de soja e não citar
que nós vamos ter no próximo dia 28 de setembro, um evento muito especial aqui pelo Canal do Boi. Isso porque você vai acompanhar ao vivo o plantio oficial da soja no estado de Mato Grosso do Sul. Nós vamos estar em duas propriedades rurais, uma em Maracaju e outra em Chapadão do Sul, ao vivo para mostrar o que acontece com o plantio, comentar os cenários que são ligados ao desenvolvimento da lavoura e muito mais. Um dos dados que eu destaco aqui em relação ao Mato Grosso do Sul é que nós vamos estar lá na Fundação Chapadão e vamos conversar com técnicos, com pesquisadores e vamos estar muito presentes com o sojicultor. Aqui será um programa especial, uma Agricultura BR especial, começando no meio-dia e 20, como é o esperado. Nós vamos estender um pouco mais o programa nessa data e eu vou estar com algumas autoridades, entre elas o governador do estado de Mato Grosso do Sul, Reinaldo Azambuja, os secretários de Estado do Mato Grosso do Sul, que é um plantio oficial no estado, com o Eduardo Riedel, que vai estar conosco, Jaime Verrucchi, o presidente da AproSoja de Mato Grosso do Sul, o André Dobashi, entre outros convidados que estarão presentes aqui conosco. Então, essa realização, que é da AproSoja MS, do Canal do Boi e do governo do estado de Mato Grosso do Sul, você acompanha no próximo dia 28 de setembro, dentro do Agricultura BR, segunda edição, e você vai saber tudo sobre custo de produção, insumos, expectativas, estimativas, comercialização e muito mais. Então não perca! Na última tarde de sexta-feira, o Instituto Mato Grossense de Economia Agropecuária divulgou dados em relação à semeadura de soja no Mato Grosso, que atingiu 0,28% até este momento. Significa que ele está 0,26 pontos percentuais à frente daquilo que se tinha na mesma época no último ano. É o que você acompanha na tela comigo. Eu trago os dados aqui do Mato Grosso, é o estado, pode-se dizer que pela área é o mais adiantado, já que Mato Grosso aqui tem 10.840.000 hectares dedicados à soja nesta campanha nova. Uma alta de 3,6% frente àquilo que era identificado na campanha passada. Para os amigos aqui que estão nos acompanhando, em termos de cálculo matemático rápido, o Mato Grosso tem ali pouco mais de 25% de toda a área cultivada com soja no Brasil. Está semeado, como eu disse, 0,28% até este momento. É o destaque do Agricultura BR em relação ao Mato Grosso e o cultivo da oleaginosa. Sigo falando de soja por aqui, mas agora falamos de soja no ambiente internacional, porque nesta segunda-feira pela manhã, o Departamento de Alfândegas da China, lá é feriado, nesta segunda-feira, mesmo assim, o Departamento de Alfândegas chinês divulga os dados de importação. E em relação à soja, foram importadas durante o mês de agosto 9.490.000 toneladas da oleaginosa. É o que você acompanha comigo agora em tela, inclusive trazendo o somatório do acumulado de ano. Veja só que em agosto de 21, 9.490.000 toneladas, uma queda de 1,2% frente ao volume que foi importado pelos chineses no mesmo período, portanto, agosto de 2020. Entre janeiro e agosto deste ano, totalizou 67.100.000 toneladas de soja importadas pelos chineses. Isso de acordo, mais uma vez, com o Departamento de Alfândega da China, é o que o Agricultura BR destaca aqui para você. Falando de China, olha só, não vou entrar nos termos econômicos, nome de empresa, mas o fato é que na semana passada começou a respingar no mundo todo uma questão interna da economia chinesa. A China é um país que, de fato, cresce num ritmo extremamente forte, tem grandes construtoras que são responsáveis por empreendimentos e incorporações muito grandes. Uma das maiores, talvez a maior,
incorporadora, construtora, não só da China como do mundo, tem apresentado já há algum tempo, só que começou a respingar na semana passada, como eu disse, problemas financeiros muito graves. E com isso, tendo o risco de não fazer a entrega das suas construções, que estão muito ligados principalmente a apartamentos e também construções para a moradia dos chineses. Para se ter uma ideia, Hong Kong, na semana passada, teve manifestações e as imagens chegaram até aqui no Brasil do que vem ocorrendo por lá. A dívida dessa empresa é extremamente alta, é a construtora com maior endividamento do planeta, chegando aí a uns 300 bilhões de dólares. Semana passada, ela fazia bolsas no mercado financeiro caírem, fazia também, principalmente da Ásia, recuar forte. Hoje nós não temos os dados relacionados ao mercado chinês, porque é feriado lá na China, mas de qualquer maneira ela tem feito isso, e inclusive respingou no mercado de commodities agrícolas. Nós tivemos hoje, na abertura dos negócios, dados que mostram, ou que estavam mostrando, uma queda expressiva, acima de 1% para o complexo soja, para milho e trigo, lá na Bolsa Norte-Americana de Chicago, por conta desse emaranhado chinês. Dando continuidade, dando essa informação, é por isso que você vai ver daqui a pouco soja provavelmente em queda. Eu vou conversar com Wlamir Brandalize, que participa do programa conosco. Vamos falar um pouco a respeito de mercado norte-americano. E, Brandalize, não dá para negar que essa empresa chinesa aí está tendo uma influência negativa nos mercados, mas principalmente sobre esse momento que vive o mundo com a colheita norte-americana e também as expectativas aqui no Brasil, que começou a semear a sua safra. Brandalize, seja bem-vindo ao Agricultura BR, ao canal do Boi. Qual que é a sua avaliação no momento deste cenário internacional? Boa tarde. Boa tarde, Fabiano. Boa tarde a todos. Olha, Fabiano, tudo que é movimento do mercado financeiro reflete certamente nas commodities agrícolas, né? E esse começo de semana com o feriadão chinês, certamente ia refletir, né? Então, o mercado está refletindo a falta da China nos negócios. A semana passada, a China comprou pouca soja nos Estados Unidos, foram 3 compras de 132 mil toneladas e um cancelamento. Então, sobrou pouco de saldo positivo num período que normalmente as compras chinesas seriam maiores. E os embarques para a China da soja americana também estão muito fracos. Então, esse peso é negativo no momento. Além desse, que nem você citou, a colheita americana começou efetivamente semana passada, deve andar em bom ritmo nessa semana, porque as condições de clima nos Estados Unidos estão favorecendo a maturação e a entrada em colheita, então as máquinas vão colher forte agora nesses próximos dias. E ainda temos o fator Brasil, né? As condições de Brasil esse ano estão melhores, o pessoal já está plantando a safra, Paraná, Santa Catarina, aliás, São Paulo, que nem você comentou ali nos 3 estados, mas São Paulo também já começou a plantar, Mato Grosso do Sul e Mato Grosso, que são estados muito importantes aí para a produção nacional. E dólar aqui, né? Dólar em alta aqui, refletido pelo mercado internacional e pela situação econômica interna, ele acaba se refletindo também na Bolsa de Chicago, né? Porque acaba valorizando a soja em reais e isso acaba trazendo uma boa movimentação de grãos aí no Brasil, né? Dá para ver que a semana passada, Fabiano, nós tivemos uma semana atípica para o mês de setembro, né? Que é um mês que normalmente as vendas da exportação já são muito fracas. E a semana passada nós tivemos mais de 15 milhões de sacas vendidos na exportação e a China levou mais de 10 milhões de sacas desses negócios aí. Então a China deixando um pouco o mercado americano, vindo para o Brasil, e acaba sendo um fator negativo, né, para Chicago, porque o operador de Chicago, o operador americano, eles olham mais para o umbigo deles do que o resto do mundo, né? Porque eles olham, a China está comprando menos. Na realidade é assim, a China está comprando escalonadamente, né? O ano passado ela comprou muito agressivamente, porque estava com estoques muito baixos, e a pandemia assustou eles. Esse ano já eles estão administrando as compras aí para não deixar o mercado pressionado para cima, mas é uma semana calma, né? Uma semana sem China é uma semana muito difícil de negócio, né? Vai ser tranquilo para os chineses ficarem fora, mas aqui dentro o mercado mais calmo e pagando menos essa semana, né? Brandalize, por falar nessa questão dos cancelamentos que a China teve, e depois ela acabou confirmando
os importadores chineses acabaram confirmando vendas em volumes muito parecidos, aliás, compras em volumes muito parecidos. Pensando na China como esse negociador tradicional, e você acabou de destacar, né, que a China vem para essa safra comprando de uma maneira mais escalonada. Isso se deve também a uma expectativa melhor no Brasil, até nos Estados Unidos. Você acredita que esse momento que a gente viu com a China cancelando é também posso dizer, uma estratégia comercial chinesa? Pode se ver dessa forma ou não? Sim, sim, é uma estratégia chinesa. Eles fazem isso quando o mercado tem boa disponibilidade, né? Principalmente que agora vai começar efetivamente uma colheita forte americana, é uma safra grande, mesmo que tiveram perdas, mas é uma safra grande. As condições do Brasil nesse ano estão muito melhores do que estavam no ano passado, então isso dá uma tranquilidade para os chineses. E a gente pode esperar que novos cancelamentos vão aparecer, porque eles cancelam num momento e recompram a posição em outro, basicamente para realocar a entrega, realocar transporte, realocar navio, ou seja, eles administram o processo deles lá para períodos, às vezes jogam um pouco para frente a posição, porque acaba conseguindo um frete marítimo mais barato 15, 20 dias na sequência, daí cancela um negócio agora para comprar no dia seguinte, mas com a entrega um pouco para frente. Então, essa é uma estratégia chinesa e isso vai continuar. E esse ano provavelmente vai ter bastante disso, em função de que os dois maiores produtores e exportadores aparentemente vão ter boas safras, né? Então, isso dá uma tranquilidade ao maior importador, que vai seguir sendo a China mesmo, né? Analisa, só para a gente concluir, que a gente vai falar mais sobre outros assuntos, mas essa questão Estados Unidos, eu estava vendo aqui alguns números do relatório de inspeções norte-americanas, estava olhando aqui no smartphone, e ele estava dando conta de um embarque, uma inspeção muito maior para milho, chegando aí 260%, 270% de aumento em relação à semana anterior, soja também um aumento forte de 42%. Isso se deve muito mais à recuperação da estrutura logística norte-americana, Brandalize? Exatamente. Alguns terminais de embarque já estão reformados, né? Então eles já estão em embarque tradicional, normal, normalizou, e aí conseguem embarcar um pouco mais. Mas se você olhar os números efetivos, ainda são muito baixos, né? Perante o mesmo período do ano passado, né? Então ele recuperou frente à semana anterior, que era uma semana muito fraca. Essa última semana melhorou, mas mesmo assim ainda estão muito baixos, né? Tanto o volume da semana como o acumulado da soja está muito baixo perante o ano passado. Tá certo, Brandalize. Agora a gente fala de milho aqui do Brasil, um assunto que a gente tem que tocar no tempo todo, né? Nós temos aqui uma parte dos produtores rurais que são produtoras, o outro é demandador, então um tema que realmente é de interesse geral do país. Como é que você tem visto, Brandalize, estas últimas semanas em relação ao mercado interno brasileiro? Nós temos acompanhado algumas quedas para o milho na B3, o mercado físico também apresenta números menores, entretanto, com muita, posso dizer, por parte do comprador, com muita situação ainda de enxergar esses números como alto e muita gente dizendo que pode se elevar. Como é que você avalia esse cenário? O milho deve voltar a subir, Brandalize? Olha, Fabiano, no caso do milho, em função de que nós estamos exportando quase nada de novos negócios, e além disso, os negócios antigos, boa parte estão sendo recomprados e não estão sendo embarcados, o volume dos embarques está sendo muito abaixo das expectativas. Isso dá uma tranquilidade principalmente aos grandes compradores, os grandes consumidores do setor de ração, de frango, de suíno. E além esse pessoal do setor de ração, ainda tem bons volumes de milho comprado na Argentina para receber nas próximas semanas. E o mercado, a gente aponta aí que o mercado do milho, efetivamente, ele gira bem até o final de outubro, começo de novembro. Depois, aí, novembro é o período que mais sim, tem movimento e entrega do milho. E quando chega lá na segunda semana de dezembro, a maioria das indústrias de ração, elas param para fazer manutenção de equipamento e férias coletivas. E aí volta só a operar em janeiro. Nesse ano, como nós estamos com a safra de verão aí, com o plantio bastante evoluído, as condições de clima das lavouras estão boas, então vem uma boa safra aí e já tem colheita já no início de janeiro, isso também dá uma tranquilidade para o lado consumidor.
E o alerta fica, né, para o produtor. É possível que ainda nós para frente aí nós vamos ter novas quedas nas cotações do milho, porque hoje o milho na exportação, nos portos, ele não consegue pagar mais que R$ 85 aí, por exemplo, em Paranaguá, para novos negócios de exportação. E nesse nível não tem nada de fechamentos, porque esse patamar aí é praticamente o valor que as cooperativas do Paraná estão pagando ao produtor no balcão. Então, todo o milho que está disponível, ele está ficando para o mercado interno. Aquela expectativa que teria falta de milho na virada do ano, provavelmente já não vai ter, justamente porque não estamos embarcando na exportação que se esperava. E, além de tudo, nós vamos ter uma colheita já no início do ano. Isso é fator aí que dá tranquilidade ao consumidor. Eu acredito que o mercado tem mais chances de recuar um pouco mais do que evoluir de agora em diante aí, porque nós temos aí mais uns 45 dias efetivamente de negócios do milho, depois nós devemos entrar numa calmaria. Só vamos ter diferença de valores ou pressão positiva se o clima inverter e vier um clima desfavorável às lavouras. Caso o clima siga no jeito que está, nós vamos ter milho cedo, e aí isso é tranquilidade para o consumidor, né? E aí sobra milho na mão do produtor, pode sobrar milho lá no fim do ano. Muito bem, Brandalize, sempre uma participação importantíssima aqui no Agricultura BR. Agradeço sua participação, um grande abraço e boa semana para você. Obrigado, Fabiano, uma boa semana a todos aí. E vamos torcer que os chineses voltem para as compras aí para dar uma animada nesse mercado, né? Tá certo, Estão levando Brandalize. da mão para a boca só, né? Tá bom? Um abraço. Boa Abração. semana. Um abraço, Brandalize, Vlamir Brandalize, trazendo informações do mercado da soja, mercado do milho, análise do cenário internacional. E é verdade, né? China precisa voltar para dar uma animada nesse mercado de Chicago, que vai apresentando queda. Eu vou apresentar agora a tela, né? O Brandalize está até ouvindo ainda, mas eu vou colocar a tela agora, você vai ver queda forte, queda realmente bem expressiva. Nós temos aqui o mercado, esse é o momento que o mercado tem mais movimentação em Chicago, posição de novembro, 12 dólares 66 centes mais 2 o bushel, queda de 1,38%. Janeiro, 12 dólares 75 centes mais 4 por bushel, queda de 1,35%, a mesma queda identificada em março, 12,79 mais 6, e maio, queda de 1,34%, 12 dólares 85 centes por bushel. Se você ligou a televisão agora, você está vendo aí essa soja cair bastante. Está acontecendo com milho também, está acontecendo com trigo, com óleo, com farelo. Ela está ligada a dois fatores. Mais especificamente em relação à soja, é a estratégia de aquisições chinesa. A estratégia de aquisições chinesa está a conta-gotas neste momento e estão jogando bastante com o mercado, porque, como o Brandalize disse, nós temos aí uma safra maior sendo esperada pelo Brasil, uma safra muito boa também nos Estados Unidos. Já englobando tudo, tem essa questão aí da construtora chinesa que vai trazendo, fazendo estragos na economia internacional, no mercado financeiro, e isso vai respingar, claro, também sobre os negócios aqui no Brasil e, claro, na Bolsa de Chicago também. E é por isso que eu vou conversar com o Walter Pulga Júnior daqui a pouco. Antes eu vou mostrar como é que está o dólar, porque nós estamos tendo um movimento hoje de uma queda muito forte para índice Bovespa, e isso significa que tem saído do capital do Brasil, né? Não tem outro jeito de eu contar isso, essa história para o nosso telespectador. Tem capital saindo, fuga de capital, e nós tínhamos o dólar automaticamente ficando mais caro. Agora o dólar vem com uma alta de R$ 5,32 mais 8, alta de 0,86%, é o que eu destaco neste momento com as informações aqui do que eu vou trazendo com o dólar comercial. E o Pulga já está comigo, vai participar com a gente. Pulga, dólar em alta, índice Bovespa disparando, tem os efeitos aí da construtora chinesa, mas aqui no Brasil especificamente, não é que a construtora chinesa lá, que pode estar quebrando, a mais endividada do mundo inclusive, não tem efeito. Tem, mas aqui nós temos questões domésticas também muito claras. Boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde a você, boa tarde a todos. De fato, há um clima negativo em todo o mundo em função de problemas lá com a segunda maior incorporadora chinesa. Isso é um fato. E causa entre os investidores uma acomodação de mercado. Haverá uma movimentação, notadamente a partir de amanhã, porque hoje é feriado lá na China, nós não temos operação em bolsa, mas os investidores agem rapidamente. O importante notar é que há uma influência, de fato, em todo o mercado internacional, não é diferente no Brasil, mas o que ocorre aqui é que as perspectivas para a economia brasileira
tem se deteriorado dia a dia. Segundo pesquisa Focus, por exemplo, o índice de preços no país vai subir pela 24ª semana seguida. Veja, segundo a pesquisa Focus, a expectativa de inflação IPCA sobe de 8% para 8,35%, dado divulgado agora de manhã, pesquisa Focus. A estimativa de inflação também subiu de 4,03% para 4,10%. A expectativa para a Selic também subiu, de 8 para 8,25 este ano e mais, de 8 para 8,5 no ano que vem. A projeção de PIB, no entanto, caiu, ou seja, o Produto Interno Bruto do Brasil deve recuar. Recuou de 1,72% para 1,63% em 2022. Para 2021, ainda inalterado, 5%. Resumindo, o que nós temos é uma movimentação no mercado que vai se acomodando agora com o dólar em níveis mais altos. Agora, o dólar sobe só frente ao real? Não, o dólar index sobe também. Opera na faixa aí de 93.200 pontos. Agora há pouco estava em 93.240 pontos. Tem aí uma alta de 0,07% os últimos números agora. Significa que há uma valorização do dólar frente a outras moedas. Por isso, não é surpresa que nós tenhamos aqui uma alta no dólar frente ao real também. Agora, o último número mostra uma alta mais acentuada. O dólar já passou de 5,34 hoje, agora está na faixa de R$ 5,32 mais 90, tem uma alta de 0,91% agora aproximadamente, ou seja, o dólar continua forte lá fora e aqui. Vários motivos levam a isso. Agora, importante notar, Fabiano, é que nós tivemos uma saída bem acentuada de recursos do Brasil na semana passada. Os estrangeiros retiraram 242 milhões da Bolsa no dia 16 de setembro. Agora, o saldo mensal é negativo, mas vale lembrar, né? Nós ainda temos aí um saldo no acumulado do ano positivo em mais de 47 bilhões. Há uma retirada de recursos estrangeiros do país? Sim. Isso vai aumentando uma procura por dólar, para que o dólar saia do país? Sim. Mas ainda temos investidores acreditando no país, apesar dos números não serem os melhores. Temos esse tumulto no mercado causado por essa segunda maior incorporadora da China, mas o mercado, na verdade, em todo o mundo, isso fica evidente, está se acomodando em valores um pouco mais baixos do que os valores que nós vimos anteriormente. Natural, há uma acomodação agora um pouco mais baixa, continua a Covid causando preocupações em vários países, há várias frentes para combater a Covid, não está clara a recuperação forte da economia mundial, portanto, há aí uma acomodação em níveis mais baixos. É esperar para conferir. Agora, gostaria de lembrar, Fabiano, que em relação a estoques de alimentos no mundo, poucos países concentram, viu? Segundo a FAO anunciou neste final de semana, 49% dos alimentos no mundo estão estocados na China. E alguns outros países, como Estados Unidos e Brasil, ficam com o resto. Portanto, esses estoques estão mais baixos, estão concentrados em poucos países. Isso leva a crer que as commodities agrícolas em geral terão preços mais firmes do que nós vimos em anos anteriores. Talvez não tão altos como temos tido nos últimos meses, mas também baixos não teremos não. Os estoques estão pequenos em todo o mundo, em média 28% menores do que em anos anteriores. É com você. Obrigado, Pulga. Uma boa tarde a você. Aliás, a questão de estoque aqui no Brasil é algo que nós temos conversado regularmente, seja estoque de arroz, feijão, que é estratégico aqui no Brasil, milho também, mas soja, café e alguns produtos aqui no Brasil, apesar de onde pode se encontrar, não tem estoque não. Vamos dar uma olhada agora como é que vem soja nos portos, aqui números da Grãos Corretora, trazendo a referência para entrega ainda em setembro, portos de Santos e Paranaguá a R$ 175 a saca, claro que para quem ainda tem soja e é capaz ainda de fazer essa entrega para este mês. Vou para o intervalo comercial, daqui a pouco nós vamos falar de milho, nós vamos destacar a previsão do tempo aqui no Agricultura BR. Aproveite para entrar em contato conosco, você entra em contato através do nosso WhatsApp no 679-9173-3737. Eu vou para o intervalo e volto já.
Nós devemos ter na América do Sul, em especial na região sul do Brasil, São Paulo e Mato Grosso do Sul, efeitos Laninha. E o produtor rural precisa ficar muito atento a esse aspecto. É por isso que Renata Ferreira faz a sua primeira participação da semana aqui no Agricultura BR e fala sobre Laninha e o que deve acontecer durante esse período de desenvolvimento de safra e também de pastagens. Boa tarde, Renata. Boa tarde, Fabiano. Boa tarde a todos. Com o fim do vazio sanitário da soja em diversos estados, os trabalhos de semeadura começaram em algumas regiões e as chuvas dessa última semana aliviaram um pouco a situação dos solos que estavam bastante secos em diversas áreas do país, né? Mas a tendência, Fabiano, ainda de retorno do fenômeno Laninha, o que exige atenção aí redobrada dos produtores. Isso porque as safras da região sul, sudeste e partes aí do centro-oeste poderão sofrer com a falta de chuva nos meses de dezembro e janeiro do ano que vem, que podem atingir o estado reprodutivo aí da planta. Olha só esse mapa que indica a previsão de chuva para o mês de dezembro, Fabiano. As partes em laranja indicam os locais onde a chuva será abaixo da média. E note que praticamente todo o centro-sul terá um dezembro menos chuvoso que o normal. Esse outro mapa, Fabiano, mostra as chuvas no mês de janeiro. Veja que em partes aí de Minas Gerais, também Goiás e São Paulo, a condição de chuva piora bastante. Aliás, ela se espalha também por outras áreas aí do país. Agora, no mês de fevereiro do ano que vem, um refresco. Vemos que a condição de chuva melhora bastante e se normaliza em quase todo o país. Para esse início de semana, Fabiano, a previsão é de chuva persistente na região norte, com exceção do Tocantins e também sul de Rondônia. Também chove aí no litoral do Rio Grande do Norte, Alagoas e também no Maranhão, além de todo o Rio Grande do Sul e Santa Catarina. Nas demais áreas do país, o tempo segue bastante firme. É com você. Obrigado, Renata. Uma ótima tarde a você. Mais informações do clima na programação do Canal do Boi. Por aqui eu sigo falando a respeito de mercado e agora destaque para milho. Como eu já adiantava no último bloco, milho recua. Milho cai no Brasil no mercado futuro. Nós temos queda na B3. Só um pouquinho que a gente acabou se desentendendo agora. Pode voltar aqui o cenário para aqui o estúdio. Eu vou destacar agora a relação que nós temos aí com o milho B3. Daqui a pouco a gente mostra como é que vem o milho sendo desenvolvido no Brasil em relação às áreas de cultivo no Centro-Sul. Antes você confere comigo como é que está o mercado futuro na B3, que vem em queda, como eu antecipava. Agora sim, nós temos aqui a posição de novembro com R$ 92,80, com queda de 0,48%. Janeiro, R$ 94,15, a saca de 60 quilos, com recuo de 0,40%. Março perde mais de 0,5%, 0,55%, R$ 93,95. Maio, R$ 89,22 por saca, com queda de 0,44%. E agora sim, eu trago em destaque o que vem acontecendo em relação ao Centro-Sul do Brasil. Centro-Sul do Brasil tem plantio, o cultivo do milho em primeira safra. Esse milho primeira safra já está sendo desenvolvido. O primeiro estado foi o Paraná, juntamente com o Rio Grande do Sul também, mas principalmente trazendo os estados do Sul e algumas outras áreas que começaram a cultivar, fazendo com que esteja quase igualado ao mesmo período do último ano. Milho primeira safra, de acordo com o boletim da consultoria AG Rural, divulgado nesta segunda-feira pela manhã, traz que no ano passado, até o dia 16 de setembro, o cultivo ou semeadura em 23%. E neste ano, chegando a 22%, de acordo com os dados apresentados pela consultoria AG Rural. É o destaque do Agricultura BR. Segunda-feira de feriado na China, entretanto, o Departamento de Alfândegas daquele país divulgou números no portal, site oficial desta agência chinesa, que trouxe um volume expressivo de elevação de importação de milho.
A importação de milho na China, comparando agosto de 2021 com agosto de 2020, sobe mais de 221%, enquanto que o volume total ficou em 3.230.000 toneladas que adentraram território chinês. Você vê na tela comigo, está aqui agosto de 21, de acordo com o Departamento de Alfândegas, 3.230.000 toneladas, para ser preciso aqui, uma alta de 221,2% em relação ao mesmo período do último ano. São os dados que nós trazemos internacionais, no caso chinês. E exatamente China, como eu disse, é por conta daquela construtora chinesa, né, que pode estar quebrando, que acaba influenciando mercados financeiros desde a semana passada e hoje realmente com a ausência da China no mercado e também os efeitos que isso trouxe para o mercado financeiro, acaba trazendo para baixo também o mercado de commodities agrícolas, queda em torno de 1%, de quase 1% para as posições de curto prazo com milho na Bolsa de Chicago. Você vê aqui os dados mostrando que dezembro vem com $5,21 o bushel, com recuo de 1,19%. Março, $5,29 mais 2, recua 0,94%. Maio, queda de 0,84% aos $5,33 mais 6 o bushel. E julho, negócios em $5,32 mais 4 por bushel, com queda de 0,70%. São os destaques que eu trago aqui com o milho na Bolsa de Chicago, também refletindo, ressentindo as questões ligadas do mercado financeiro, crise do mercado financeiro causada pela construtora chinesa. Mudo de assunto agora para falar de arroz e o desenvolvimento de variedades no estado do Mato Grosso, comerciais que atingem uma boa área de produção mato-grossense e que pode trazer aí resultados interessantes, principalmente em torno da produtividade. A reportagem é de Valdir Pacheco. A recomendação de novas cultivares de arroz para plantios comerciais é um processo dinâmico. Por isso que novas cultivares são continuamente disponibilizadas ao mercado. É dentro dessa linha de ação que as empresas de pesquisas desenvolvem o seu programa de melhoramento genético do arroz, visando oferecer melhores opções aos orizicultores. Como resultado desse trabalho, uma nova cultivar de arroz está sendo lançada e colocada à disposição dos agricultores de diversas regiões do Brasil. Esta é a variedade de arroz do ciclo médio, de 110 dias. A expectativa aqui é colher até 120 sacas por hectare. Em uma área de pivô, onde pós a cultura do feijão foi feito o plantio do arroz. Essa área hoje está com 55 dias de plantio. É uma cultivar que vai fechar o ciclo aí com 110 dias. É um novo material que está entrando no mercado, a cultivar ANA 8001. E o material está aí no campo para vocês verem, pessoal, o material aí que está em excelente desenvolvimento. Uma cultivar que tem um sistema de perfilhamento muito bom. E um material que está sendo manejado aí, pragas, doenças. Já foi feito o parcelamento de nitrogênio em cobertura. E vamos obter aí um excelente resultado aí de produtividade. O arroz, tanto em áreas de safrinha como em áreas irrigadas por pivô, além de fonte de renda a mais na propriedade, tem um outro grande benefício. E nós temos uma excelente rotação de cultura, por ser uma gramínea, vai fazer uma rotação muito boa aí com a cultura do soja, a cultura do feijão, e o produtor vai sair daquele sistema de monocultura soja-milho. O arroz é muito interessante pelo sistema radicular agressivo que ele tem, a palhada dele que ele vai deixar acumulada no solo vai dar um excelente resultado aí para a cultura da próxima safra. E hoje nós já temos materiais aí com FR baixo para nematóide, que vai estar fazendo a redução da população de nematóides no solo também. De Sinop, Mato Grosso, Valdir Pacheco. A
A Agricultura BR vai para o intervalo comercial. Daqui a pouco eu atualizo o cafeicultor brasileiro com informações de mercado. Vamos ver como é que vem Nova York hoje, também Londres para o Robusta, mercado físico nacional e muito mais. Aproveite para entrar em contato conosco no 67 99173 3737. É o WhatsApp do Agricultura BR. Estou esperando a sua mensagem. Eu vou para o intervalo e volto já. A Agricultura BR agora traz em destaque o mercado do café. Hoje, não vou conversar com nenhum analista ou especialista de mercado, mas vale a recomendação que nós trazíamos durante a última semana com diversas pessoas que conversamos, entre elas Armando Matiello e o próprio Eduardo Carvalhais, para que o cafeicultor fique sempre atento que ele tem um produto raro, que não tem no mercado, a disposição é baixa, e isso vai ser assim pelos próximos 2, 3 anos. E não dá tanta importância assim para o mercado internacional, que esse está vivendo de informações que não são exatas em relação à realidade brasileira. Hoje nós temos mais um dia de queda. Estou falando isso porque hoje temos mais um dia de queda para café arábica na Bolsa de Nova York. E é o destaque da plataforma Ice Futures que eu trago agora. Você acompanha comigo uma queda forte de novo para café. Posição de dezembro, $1,82 mais 75 a libra peso. Março, $1,85 mais 60. Maio, $1,86 mais 80 por libra peso. Destaco também julho com $1,87 mais 55 a libra peso. Posições aqui perdendo mais de 3 pontos neste momento em Nova York. A Agricultura BR agora traz em destaque a plataforma Life com os negócios com café Robusta na Bolsa de Londres. Robusta hoje subindo. Nós temos aqui alta para a posição de novembro de 0,88% a $2.170 a tonelada. Janeiro com $2.136 por tonelada, 0,70% de alta. Março, $2.068, alta superior a 0,5%. E maio, $2.045 por tonelada, com elevação de 0,73%. E eu convido mais uma vez o produtor rural, o telespectador do Canal do Boi, para a semeadura, plantio oficial da soja em Mato Grosso do Sul, da safra 2021-2022, neste próximo dia 28 de setembro, terça-feira, 12h20, portanto, dentro do Agricultura BR. Você vai ter a oportunidade de saber um pouco mais sobre comercialização, custos de produção, insumos, o que esperar dessa nova safra em termos de negócios, e vai ter tudo isso ao vivo. Nós vamos estar em 3 posições diferentes. Aqui no Canal do Boi, na sede de Campo Grande, no nosso Espaço Gourmet, eu vou receber o governador de Mato Grosso do Sul, Reinaldo Azambuja, também os secretários de Estado, Eduardo Rídio, Jaime Verrucchi, o presidente da ProSoja, André Dobachi, entre outras autoridades. Vamos estar também com as nossas equipes de reportagem em 2 fazendas. Você vai ter em Maracaju reportagens sobre como que está essa produção, a tecnologia aplicada, e ao vivo, direto da Fundação Chapadão, em Chapadão do Sul. Nós vamos estar com uma unidade móvel, com uma equipe de reportagem, trazendo o entendimento dos técnicos que trabalham para esta safra 2021-2022. Então não perca nesta próxima terça-feira, do dia 28 de setembro, é claro que aqui pelo Canal do Boi. Vou para o nosso último intervalo comercial. Daqui a pouco nós vamos falar sobre biocombustíveis aqui no Agricultura BR e também destaque em relação ao movimento de caminhoneiros que tem buscado trazer uma união entre as variadas vertentes e organizações que representam o setor. Aproveite para entrar em contato com a Agricultura BR no nosso WhatsApp. O número é 679-9173-3737. Eu vou para o intervalo e volto já.
E neste último sábado ocorreu em Brasília mais uma reunião entre representantes de caminhoneiros de todo o país, buscando uma pauta unificada. Para falar a respeito deste assunto, nós vamos até a capital federal. De lá, conversa conosco a repórter Berenice Leite. Berenice, boa tarde, seja bem-vinda. Boa tarde, Fabiano, e a todos que nos acompanham. A pauta da reunião seguiu a mesma linha de encontros anteriores que ocorreram em Ijuí, Pernambuco, também na capital Recife, e também em Santos, São Paulo. Desde o mês passado, isso ante as ameaças de paralisação que também entraram na pauta do movimento do dia 7 de setembro. 2 líderes dos movimentos dos caminhoneiros, o Antônio Emídio de Moraes, conhecido também como Zé da Bota, que é de São Paulo, e Carlos Alberto Lide, do Rio Grande do Sul, já descartaram a possibilidade de greve neste momento. Eles admitem apenas que os caminhoneiros têm um assunto entre as reivindicações que defendem desde 2018, ano em que ocorreram aí aquelas paralisações, a paralisação nacional. Entre as reivindicações deste momento estão a aposentadoria, também a redução de impostos incidentes sobre o valor do óleo diesel e o estabelecimento do marco regulatório do transporte. 2 reuniões estão marcadas, uma para o dia 16 e a outra para o dia 18 de outubro, sendo respectivamente no Rio de Janeiro e em Porto Alegre. Fabiano. Obrigado, Berenice. Uma ótima tarde a você e a toda a equipe do Canal do Boi em Brasília. Olha, por falar em combustíveis, Plínio Astari, diretor da Datagro, comentou o fator do biodiesel e a sua mistura com diesel aqui no Brasil, entre outras questões relacionadas à produção de biocombustível brasileiro. Sobre estes temas, Walter Pulga Júnior conversou com o diretor da Datagro. Doutor Plínio, obrigado por ter aceito o convite. Vamos agora discutir o que ocorre com o biodiesel. Recentemente, uma redução na mistura de biodiesel no diesel. Mas, independente disso, a preocupação com a negociação livre de biodiesel no ano que vem, a partir de 2022, proposta do governo, da Agência Nacional de Petróleo. Eu pergunto, como o senhor está vendo essa abertura de mercado a partir de 2022 para o biodiesel? Realmente, essa questão do biodiesel é muito importante. Você tocou inicialmente na questão da redução da mistura, né? A partir de 1º de março desse ano, foi autorizada a elevação da mistura de 12% para 13% de biodiesel no diesel fóssil. Essa autorização segue o cronograma fixado pelo CNPE, Conselho Nacional de Política Energética, que definiu um cronograma gradual para que fosse elevada a mistura de 10% até 15%, com aumentos anuais de 1% até março de 2023. Então, em março de 2021, nós atingimos 13%. Super importante essa medida. Inclusive, uma autorização em linha com os testes que haviam sido realizados, que autorizam a mistura entre 15% e 20%. Então, não há nenhuma questão técnica que impeça que nós atinjamos a mistura de 15% em 2023. É importante porque o Brasil ainda é um grande importador de diesel fóssil. O Brasil está importando cerca de 13 bilhões de litros por ano de diesel fóssil para complementar a oferta interna. E mesmo nessa época de pandemia, quando houve uma redução do consumo de combustíveis em geral, por causa do lockdown, a demanda de biodiesel não parou de crescer. Então, 2019, 2020, 2021, a demanda continua em expansão. E quando se fala em biodiesel, nós não estamos tratando apenas do biodiesel, que tem como matéria-prima principal o óleo de soja vegetal, mas toda uma cadeia de industrialização, de esmagamento da soja, que gera farelo, que gera o óleo. Esse farelo de soja, ele é utilizado em alimentação animal e é muito importante para uma série de cadeias produtivas, de produção de
bovinos, suínos, de frangos, de aves, enfim, de proteína animal. E é muito importante que haja esse esmagamento de soja para que a gente agregue valor no grão. E o Brasil não seja um exportador simplesmente de grão sem agregação de valor. O que viabiliza o esmagamento de soja é a destinação do óleo para diferentes mercados, principalmente o biodiesel, que absorveu esse excedente de óleo que era gerado com o esmagamento. Então, a destinação do óleo de soja para biodiesel é o que viabilizou a continuidade do esmagamento. Bom, só que em qualquer política energética, qualquer política ambiental, é fundamental que haja continuidade, que haja previsibilidade, para que haja um direcionamento e um norte para os investimentos que são realizados principalmente pelo setor privado. O retrocesso de 13 para 10, que teve como motivação principal a elevação do preço do biodiesel, que ocorreu como consequência da elevação do preço de soja, é um banho de água fria, não só para o mercado de biodiesel, ou para o mercado de biocombustíveis como um todo, e para essa cadeia toda de esmagamento de soja e produção de proteína animal. Então, é uma pena que isso esteja acontecendo. Simultaneamente, tem essa revisão da sistemática de comercialização, que até agora se deu através de leilões realizados regularmente. Nós estamos agora às vésperas do 82º leilão, e já para esse 82º vai estar vigorando, portanto, essa redução para 10%. E, por uma determinação, uma resolução do CNPE, foi delegado à ANP o estudo da nova sistemática de comercialização. E a ANP, depois de várias reuniões, recomendou que houvesse uma negociação direta, livre, da comercialização do biodiesel, não mais através de leilões. E que essa negociação livre fosse controlada da seguinte maneira. As maiores empresas distribuidoras de combustível, que representam cerca de 80% do mercado, ficam obrigadas a apresentar os seus contratos para a verificação na ANP. Os outros 20% ficariam livres, não precisaria nem apresentar contrato. Isso está, inclusive, nesse momento, em consulta pública. Tá? Então, nós estamos no processo de consulta pública e o governo está aberto para receber manifestações da sociedade civil e de empresas relacionadas a essa área. E eu agradeço a entrevista do Dr. Plínio Nastari, CEO da Datagro. Perspectiva agora é a discussão da comercialização livre para biodiesel no Brasil. Dr. Plínio voltará mais adiante, falará numa outra entrevista sobre o desenvolvimento do CBIO, ou seja, do crédito de carbono que é negociado em bolsa. Walter Puga Júnior, de São Paulo. E olha, a queda da soja na Bolsa de Chicago vai ficando mais ampla. Mais uma vez, eu destaco a falta da presença, a falta da China em relação ao mercado, principalmente por causa do feriado do dia de hoje, e a China, mais uma vez, afetando o mercado financeiro e, posteriormente, commodities agrícolas, por conta dessa construtora, uma das maiores do mundo e que está com um endividamento extremamente alto e a ameaça de não entregar ali os imóveis que ela vendeu para a população chinesa, causando até protestos naquele país. O que nós temos hoje é soja derretendo, queda aí alta no dia de hoje, nós temos
temos novembro a 12 dólares 66 centes o bushel, com queda de 1,40%. Janeiro, 12 dólares 75 centes mais 4 bushel, queda de 1,35%. Março, 12 dólares 79 centes o bushel, recua 1,41%. E maio, 12 dólares 85 centes o bushel, com queda de 1,34%. São os negócios com soja na Bolsa de Chicago. Acompanhe comigo agora como é que vem o dólar comercial. O dólar vinha disparando no Brasil. Essa disparada continua, alta de 0,91% a R$ 5,33 para a moeda norte-americana. Dois fatores. Um fator é doméstico, né, relacionado à IOF, que fez com que uma parte importante de recursos financeiros aplicados migrasse do país. Isso faz com que o dólar suba. A outra é que o dólar está subindo mesmo no mundo todo por conta desse mesmo problema que eu citei aí dessa construtora chinesa. Mais informações você vai ter na terceira edição do Agricultura BR a partir das 16 horas no horário de Brasília. Eu desejo a todos nesta segunda-feira, 20 de setembro, principalmente para os gaúchos, que tenham um ótimo dia. Hoje é dia do gaúcho, Semana Farroupilha. Um abraço aí a toda a equipe do Canal do Boi e a todos os gaúchos que estão acompanhando a nossa programação. Voltamos às 16 horas. A todos um grande abraço e até lá!